Olá, aqui é o programa Opinião, 5 minutos de reflexão bíblica com o Bispo Paulo César Lima. Em primeiríssimo lugar, eu quero desejar a você um começo de semana maravilhoso, de grandes conquistas, experiências, emoções, tudo possa ser para você um momento para que você tire boas lições para a sua vida cristã. Pois bem, hoje nós queremos falar sobre Abraão, a chamada de Abraão. A chamada de Abraão no livro de Gênesis é fundamental. Por quê? Porque o Deus que criou todas as coisas a partir do capítulo 1 de Gênesis, criou os céus e a terra e tudo que neles há, é o Deus que chama Abraão. E aí você tem o início da história do povo de Israel. A origem do povo de Israel é esta, a partir da chamada de Abraão. Abraão, que queria resolver apenas o problema de um filho, Deus o tornou pai de uma grande nação. Só para que você saiba que os nossos interesses são muito menores do que os interesses de Deus, que a nossa visão de vida é muito pequena em relação à visão de vida que Deus tem para cada um de nós. Enquanto queremos uma coisa, Deus está colocando nas nossas mãos uma coisa bem maior do que poderíamos imaginar. Bem, Abraão então sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para uma terra que Deus havia de lhe mostrar. A vontade de Deus nunca é mostrada definitivamente. Nunca é mostrada definitivamente, mas a chamada de Deus é uma chamada que acontece, que a sua revelação acontece à medida do nosso movimento histórico. Quando nós nos movemos historicamente em relação à vontade de Deus e à sua direção, esta vontade vai se abrindo, vai se descortinando, vai se desocultando, e nós vamos vendo parcialmente essa vontade acontecer na nossa vida e na nossa história. Abraão teve muitas experiências. As experiências de Abraão são lições marcantes, ilustrações e exemplos marcantes para a nossa vida. Mas o mais importante em dizer que Abraão foi em busca de uma terra prometida. Sendo que no capítulo 15 de Gênesis, Deus chega para Abraão se manifestando a ele e diz: eu sou o teu grandíssimo galardão. Abraão, nesse instante, exatamente nesse instante, Abraão estava em tremenda crise, porque a promessa de Deus, promessa que Deus havia feito a ele e a Sara, não se cumpriu. Abraão já estava velho, Sara, idem. Ela não podia ter mais filho. Do ponto de vista humano, isso lhe fora tirado. E Abraão então coloca Eliezer e diz: este será o meu herdeiro. Deus então interveio e disse: este não será o seu herdeiro, mas aquele que sairá de ti, este será o teu herdeiro. Abraão não sabia realmente de nada, de um Deus que pode todas as coisas, que um Deus que o seu poder às vezes se manifesta no momento que a gente já perdeu toda a esperança, no momento que a gente imagina que as coisas jamais irão acontecer, no momento que a gente não acredita mais em nada. É nesta hora que o Deus Todo-Poderoso se manifesta para provar o seu poder. Bem, Abraão, que não sabia de nada, não entendia nada sobre a vontade de Deus, ele foi tateando aqui e ali, descobrindo a partir da dura experiência que ele ia passando pela vida e descobrindo a grandeza de Deus. Mas esta palavra foi marcante na vida de Abraão. Eu sou o teu grandíssimo galardão, diz Yahvé. Pois bem, o que é significativo na história de Abraão é que a terra que Deus dá nunca será maior do que o Deus que cria a terra. A terra que Deus dá nunca será maior do que o Deus que cria a terra. Em toda a caminhada de Abraão, em todo o seu percurso histórico, em toda a sua trajetória, em todas as experiências que ele viveu, e quando a gente vive as experiências com Deus, a gente sempre quer mais, quer obter mais, quer ganhar mais, quer conquistar mais. Só que a gente pensa nas coisas. Segundo Paulo, o que era mais importante para este apóstolo, que foi abalroado por Jesus no caminho de Damasco, ou para Damasco, este homem percebeu que a coisa mais importante da vida
não eram as coisas que ele já tinha conquistado, porque tudo isso ele colocou como esterco, como adubo da sua vida, porque o mais importante para Paulo era chegar a abraçar aquele que o abraçou, era chegar à presença de Jesus, era conhecê-lo profundamente, intimamente, espiritualmente, numa dimensão extraordinária. Ele disse: uma coisa faço, que eu vou deixando as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação em Cristo Jesus, senão de conhecer o Senhor do jeito que Ele é? Pois bem, Abraão, em toda a sua caminhada, descobriu lá na frente que o mais importante não era a terra prometida, mas sim o Deus que fizera a promessa. Conhecer o Deus da promessa é mais importante do que a sua própria promessa. Não é que a promessa de Deus não valha nada, não é que a promessa de Deus não seja uma coisa útil e importante. É lógico que é. E nós esperamos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, sendo que o maior de tudo isso, o melhor de tudo isso, é que a gente, na caminhada, a gente descobre que Deus é muito maior do que todas essas coisas. As coisas não são perenes. As coisas passam. Você conquista uma coisa aqui e amanhã já não dá bola para aquilo. Mas efetivamente, quando você conhece a Deus profundamente, Ele é eterno, Ele é perene. Nós não estamos atrás das coisas que perecem, estamos atrás das coisas que permanecem. E Deus é Deus que permanece na nossa vida. Portanto, veja o que eu vou, olhe e escute o que eu vou dizer para você. A terra que Deus dá nunca será maior do que o Deus que cria a terra. Que Deus abençoe você e até a próxima.